E aí, meus queridos e queridas, atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Vinícius, empréstimos para MEI, os melhores, aonde procurar. Vou tentar aqui te ajudar a procurar os melhores caminhos para concessões de empréstimo para MEI. Bom, a gente sabe, tá, que todos os bancos eles precisam de análises e a gente tem que procurar um produto específico para esse tipo de empresa, a MEI, porque não é todos os bancos que vão autorizar. Para todos os empréstimos que eu vou falar aqui, vão exigir sempre a mesma coisa, avaliação de crédito. E a MEI é uma empresa com um faturamento não tão alto, onde tem taxas e um monte de benefícios, e acaba que com esses benefícios os bancos eles acabam se privando de entregar empréstimo. Então nesse vídeo eu vou tentar te mostrar algumas instituições que eu tenho já aqui atrás de mim aqui, instituições que oferecem, mas sempre lembrando que tu vai passar por uma avaliação de crédito. Mas que eu não indico é ir nessas fintechs, que são os bancos digitais, para tentar conseguir empréstimo. Eles até podem conseguir para ti um capital de giro baixo com juros altos. E MEI, a gente sabe que é pequenas empresas que estão começando e não pode começar ou até depois de um ano tá com uma parcela muito alta de empréstimo, tem que ser muito bem determinado. Bom, nesse vídeo eu não vou aqui te ajudar ou como que tu vai fazer com dinheiro, apenas empresas credenciadas, órgãos credenciados para te entregar esse empréstimo para MEI, tá bom? E o primeiro, para quem mora no Rio de Janeiro, tu tem que ver que tem muitos benefícios linkados a cada estado. Cada estado vai ter uma burocracia diferente. Eu peguei aqui os que são mais visíveis, tá? Onde a gente encontra maiores benefícios. Deixa eu até botar isso aqui para cá. Maiores benefícios. Então nós temos o do Rio de Janeiro, que é o AG Rio, é o microcrédito AG Rio, tá? Ele é para máquinas, equipamentos, reformas e obras, material de consumo e capital de giro. Até 21 mil. A grande maioria das capitais de giro ofertados para MEI é até 21 mil. Por quê? Por causa do faturamento. A gente sabe que o faturamento da MEI pode chegar até 350 mil, se eu não me engano, 380. E eles só podem ofertar até 21 mil por causa da capacidade de pagamento. E 21 mil por financiamento depende muito de quanto é o teu faturamento mensal comprovado. Então tudo isso tem que estar bem explicado, tá bom? Condição: pode fazer até 24 meses, a carência de acordo com a avaliação e a taxa é 0,25 ao mês, a partir de. Aí a gente tem que entender o quê? Se a gente vai pegar uma taxa tão baixa, vai ter o quê? Uma grande análise de crédito. Por isso que não é tão simples tirar essa solicitação. Para te contratar, tu entra aqui, bota solicitar e vai cumprindo todas as etapas do preenchimento aqui para tentar solicitar. Eu aconselho sempre a ir até uma unidade do Rio para fazer diretamente lá, que esse tipo de produto aqui não é muito viável fazer pela internet, tá bom? Nós temos também para quem é de Goiás, Goiás Formento. Goiás é um estado onde tem muitos benefícios para MEI, eu achei bem interessante. Ó, tem Goiás, Fomento Microcrédito Produtivo, a partir de 165, até 36 meses e o limite máximo 21 mil, podendo ter uma carência de até 3 meses. Ó, condições gerais: investimento ou capital de giro, itens financiáveis, todos os itens necessários para o desenvolvimento das atividades desde apresentados. Ó, garantias aceitas: aval com renda fixa, alienação fiduciária de imóvel, fundo de aval, complementação é quando tem vários avalistas, 2 ou 3 avalistas condicionando esse tipo de empréstimo, sociedade garantidora de crédito e uma fiança bancária, pessoal. Lembrando que todos os empréstimos vai ter garantias. Todos esses empréstimos que eu estou demonstrando aqui vão solicitar garantias de crédito. E vai depender de cada banco qual é que vai te autorizar ou não, qual a garantia que ele vai te exigir de crédito. Ó, documentos, então, lista de documentos exigidos. Sempre é a documentação normal, eles vão te mostrar aqui a documentação que tens. Leva tudo e envia a tua proposta ou vai até o correspondente mais próximo ou presencial. Conselho sempre presencial. Esse aqui, então, é o Goiás Formento. Nessa mesma pegada, na questão de Goiás, nós temos o FCO, Fundo Constitucional de Financiamento de Centro-Oeste. Só que aqui ele abrange estados de Mato Grosso do Sul, Goiás ou Distrito Federal, tá? Então ele concede também a parte de empréstimos e tem algumas, bancos para ofertar esse tipo de produto. Então nós temos o Cooperativa de Crédito, o Bancop, temos o BRB, Banco de Desenvolvimento Extremo Sul, BRDE, a Cooperativa de Crédito Rural,
o Central Cressol Cicoper, Goiás Fomento, também tem o MT Fomento, Sicredi e o Unicred. Então são bancos parceiros onde a gente vai fazer toda a reformulação. Ó, então aqui abrange um pouco mais de valor. Tem a MEI, só que eu recomendo ir diretamente até a instituição. Não está bem explicado dentro do site, mas eu sei que eles utilizam esse FMO. Também quem é da Bahia tem a Cred Bahia, que é o programa de microcrédito do estado da Bahia, tá bom? Quem pode... Então, todo mundo que tem um pequeno negócio, limite de financiamento. Ó, a concessão do primeiro empréstimo, tanto para capital de giro como para investimento, varia de 500 a 4 mil. Então, ele vai aumentando gradativamente, tá? Podendo chegar ao máximo de 21. Tem outro banco que também utiliza esse tipo de abordagem, que ele te libera um pequeno crédito e vai liberando maiores de acordo com o pagamento. Juros cobrado 1,8. O AGRIO aqui, por enquanto, é o que tem, teoricamente, o menor, né? Mas taxas de 0,25 ao mês, provavelmente não vai pegar essa taxa. Esse aqui deve estar um pouco desatualizado, esse site. Eu não creio muito nesse 0,25. Mas, como tem análise de crédito, vai chegar. Mas aqui, ó. Então, ó, esse tem até 1,80 para o crédito mulher ou taxa de 2% para homens. Então, tem benefício para a questão de mulheres. Tem esse bônus aqui, mas começa aqui, ó, a partir de 6 mil até. Então, ó, limite de financiamento 2% ao mês, renovação até 21 mil. Documentos necessários: o empreendedor RG, CPF, a avalista, sempre avalista, como eu te falei, sempre tem que ter garantias de avalista. E para cooperativas e associações, garantia como aval de cooperados, associação própria. Aqui eu já vou explicar sobre essa questão de cooperativas de associações, tá? Como obter, ó, tu pode fazer pelo link, tá? Ir ao posto de atendimento do município ou o Centro Público de Economia Solidária, CESOL, para saber mais, acesse o link. Então, diretamente, sempre esse tipo de benefício, ir diretamente ao caixa, tá? Ao portal de atendimento. Então, é outro benefício pro pessoal da Bahia. Bom, pessoal, aqui eu vou explicar para vocês um pouco sobre o FAMP. O FAMP nada mais é que um programa do Sebrae onde ele vira o teu garantidor de crédito. Como assim? Lembra que eu te falei que tem que ter garantia? Então, ele vai servir como uma garantia complementar para te poder solicitar. Esse FAMP tu tem que te cadastrar dentro do Sebrae, tá? E ele vai ser o teu garantidor de crédito, ó. Ele é um aval complementar. Então, vamos supor que tu tá fazendo um aval, não esquecendo que ele não vai suprir 100% a garantia do teu negócio. Tu, mesmo assim, vai precisar mostrar garantias para os bancos que estão linkados ao Sebrae. Como assim? Vamos lá, eu levo lá meus... Ó, eu tenho garantia de um imóvel, ou de um carro, ou de 2 CPFs, mais a FAMP. Então, olha aqui, ó. A FAMP, ela pode ser garantidora de crédito só no quesito, tá? Dos bancos que eles vão fazer as instituições parceiras. Então, o AGRIO que eu tava falando é, ó, o AC Crédito, AGRIO, AGN, AGEPE, Banco BMG, Banco Original, Banese. Muitas pessoas acham que banco não aceita, até aceita. Só que assim, gente, a gente tem que entender que essa parte, quando é linkada a Sebrae, linkada ao governo, é muito burocrático. Mas depois que tu cumprir toda a burocracia, a solicitação de empréstimo fica mais rápido. Por isso que eles começam com pouco empréstimo, tu pagou, a outra liberação fica mais fácil que a primeira. E a terceira fica mais fácil que a segunda. Então vai ser uma flexibilidade maior. Temos o Banrisul, que é o Banco do Rio Grande do Sul, Banco Nordeste, Banpará, o BASA, Caixa, BRD, BRB, o BDMG, Cressol. Ó, tem várias instituições, na verdade até aqui, né? Desenvolvimento Roraima, Fomento Paraná, Fomento Tocantins, Goiás, Piauí, Cicobi e Sicredi, que são cooperativas de crédito. Então tu vai fazer um cadastro dentro dessa instituição, tá? E ela vai te servir como garantia. Isso aqui é muito legal, cara. Eu achei muito top. Ele não é seguro de crédito, tá? Ele é apenas um garantidor de crédito para ti. Ó, existe algum custo para o uso do FAMP? Sim, é cobrada a comissão de concessão de aval, que é revertida para o Sebrae. É o objetivo de contribuir para o aumento dos recursos. O custo é calculado da seguinte forma: o CCA vai ser 0,1% vezes o prazo da operação vezes o valor de garantia. Olha aqui, ó, exemplo. Peguei 60 mil. Então vai ser 80% de 60 mil, 48 mil. O prazo vai ser, então, já incluída a carência de 12 meses, ó. Então, o custo vai ser 0,1 vezes 24, que é 24 meses, vezes 48 mil, porque
O garantidor de crédito é apenas 80%, tá? Esse a mais que ele vai te dar de garantia. E tu vai ter um custo, então, de 1.152, que teoricamente é muito bom. Então, para te cadastrar, tu tem que fazer um cadastro. Eu te aconselho a ir até o Sebrae da tua região, fazer um cadastro e tentar tirar diretamente junto. Então, tu faz o cadastro no FAMP, tá ok, tá certinho, aí tu procura algum banco ou alguma instituição credenciada, tá? Instituições parceiras do FAMP. Nós temos aqui, então, também a parte de microcrédito do BRB, tá? Ele também trabalha aqui, ó, pessoa jurídica, liberação também progressiva de crédito. Ele vai entregar a primeira 3 mil, segunda 4.500 e a terceira no máximo 15 mil reais. Ó, tem zero IOF e opções de contratar então com aval solidário. Esse é o problema. Grupo formado pela união de 3 ou 4 empreendedores que assumem solidariamente a responsabilidade pelo pagamento das parcelas de empréstimo. Tem uma taxa de 3% do valor contratado. E tu pode fazer direto pelo app Acreditar BRB. Então também existe empréstimo através do Acredita, tá? Que é um incentivo do governo federal, e o BRB está inscrito nessa parceria. Lembrando, MEI é burocrático, gente. É um monte de burocracia para conseguir um empréstimo, porque a taxa de juros é muito baixa. Também temos no Santander, pessoal, o programa Prospera Microfinanças, tá? Que é soluções DEA, mais de 3 milhões. O que acontece, tá? É o mesmo tipo de produto, empréstimos com taxas baixas, só que temos que ter conta no Santander. Então tem esse produto, eu já estava lendo sobre ele um pouco. Ele serve para micro e pequenos empresários. Temos também o Bradesco, que é um microcrédito em vista na sua empresa. Então, diz que a facilidade na contratação de crédito e pagamento de acordo com a capacidade do seu negócio, isenção de IOF, taxa de abertura de crédito, tá, que é financiada no valor da operação, então tu vai ter que abrir uma conta no Bradesco, e até 21 mil. Ele fala para solicitar, mas tu sabes que tem esse produto, então tu pode ir diretamente ao Bradesco. Ó, para contratar o seu levantamento máximo pode ser até 360 mil, porque a gente sabe que a partir disso a gente sai do MEI. Então, também temos o Bradesco e, por último, o FGO Procred 360 do BB, que é o mais acionado. E eu sempre deixo por último, porque o Banco do Brasil é o melhor banco para concessão de empréstimos, créditos, e é o melhor banco para a gente ter conta. Todo mundo que é empresário ou pessoa física tem que ter uma conta no Banco do Brasil. Essa é a minha opinião. Então nós temos o FGO Procred, que é um programa de garantia do Ministério do Empreendedorismo, tá? Aspectos gerais, aqui só diz as condições, ó. Ele fala que é um programa que ele vai fazer até 360 mil, que tem que ser MEI, tá? Há condições de operação de crédito nele. Ele dá que a linha de crédito, tá? Tem até 30% do valor do faturamento ou do capital de giro dentro da tua empresa, capital social, desculpa, em até 12 meses de renda bruta confirmada. O prazo até 72 meses e as garantias, como eu te falei, sempre tem garantia. Pode ser exigida a garantia pessoal e outras garantias caso a tua pessoal não for de grande relevância para o bebê. Então essa avaliação é diretamente com eles. Tu pode tentar buscar esse tipo de benefício dentro do Banco do Brasil. Lembrando, tu não pode desistir desse tipo de empréstimo. Esse tipo de empréstimo é o mais burocrático. Sempre quando a gente tem um empréstimo com uma taxa de juros bem baixa, a burocracia é maior. Por quê? Porque eles têm que ter o máximo de assertividade que tu vai pagar o empréstimo. E ainda mais MEI, que é uma empresa que fatura teoricamente pouco, relevante a outras PJs, e também tem o início pequeno, depois futuramente virando uma empresa maior. Eu espero que com isso eu tenha te ajudado em todas as operações de crédito e empréstimo para MEI. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.